nossos estúdios, agora sim, né? Vamos conversar, vamos receber, já recebemos, já estamos aqui com a doutora Amanda, especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas em empresas, que vem trazer dicas de como conduzir um currículo. Está precisando trabalhar? Está fazendo um currículo? Não sabe nem por onde começar? Você já vai ficar sabendo das boas, viu? A se posicionar, né? A maneira de você se posicionar aí de maneira assertiva, né? Para fazer o seu currículo. Então, dona Amanda, bom dia, obrigado pela participação, pelo convite aceito aqui nos nossos estúdios. Muito bom dia, muito obrigada pelo convite, tá? É sempre bom estar falando desses assuntos para as pessoas, porque é algo que, essa informação é sempre muito importante, porque a gente ainda vê erros, né? Quando a gente ainda verifica, assim, alguma coisa, né? É verdade, fazer não é fácil também, né? As pessoas fazerem, assim, um planejamento, né? De transição de trabalho, de carreira. Eliezer, Chico, fica à vontade também para dar as boas-vindas à doutora Amanda. Doutora Amanda Costa, seja bem-vinda. Muito obrigada. Quais são as principais preocupações, observações que devem interferir no momento da elaboração de um currículo para uma vaga de trabalho? Bom, as pessoas elas precisam entender que um currículo vai ser a primeira coisa que vai chamar a atenção de quem vai analisar esse currículo, né? Então, é muito importante que dentro desse currículo as pessoas não esqueçam de colocar as informações pessoais, né, que é de grande importância, a formação educacional dessa pessoa, se ela tem ensino médio, se tem curso técnico, se tem curso superior, colocar as experiências profissionais, né? Esse é um ponto que é muito importante e às vezes tem pessoas que dizem assim, eu não tenho experiência. Beleza, a pessoa vai entender, quem está avaliando, que você não tem uma experiência profissional, né? E essas pessoas também precisam de uma primeira oportunidade. E sempre colocar também os cursos que são feitos, porque esse também é um grande detalhe. Com relação para saber se aquele candidato é um candidato que procura se qualificar, que procura estar atualizado, né? Que procura estar sempre até em eventos, porque é interessante colocar a questão das palestras, né, que você assiste. Então, assim, todo o contexto do currículo, ele é importante, dele estar atualizado e com essas informações verdadeiras, né, porque às vezes tem pessoas que dão uma certa maquiada. Eu estava imaginando aqui, tem gente que gosta de dar uma maquiada e na hora que a empresa, né, pede a comprovação daquilo, aí a casa cai. Ou né? até mesmo faz alguma pergunta no momento da entrevista ligado ao que tem no currículo. A pessoa se perde. E aí a pessoa se perde, né? Por exemplo, às vezes tem pessoas que omitem, ou que mentem, né? Vamos dizer assim, com relação a idiomas. E aí começam a te fazer perguntas em inglês, né? Ou num outro idioma para te testar. Lembrei do Chico Gomes. A Champions League. Me diga uma coisa, qual é a melhor forma de eu me recolocar no mercado de trabalho? A recolocação no mercado de trabalho, ele é um grande desafio, né? Mas o principal é você buscar se qualificar, é você buscar networking, conversar com as pessoas, né? Eu sempre digo que ninguém sabe o que o calado quer. É verdade. Então, é muito importante que você se relacione e que você tenha o seu currículo atualizado. E aí, eu sei também que é um pouco complicado, quando você está fora do mercado de trabalho, fazer um investimento em curso, né? Mas a gente tem várias instituições, né, que fazem oferecem, né, facilitam as formas de pagamento com relação à qualificação. Então, isso aqui é importante, né? O seu currículo, ele precisa estar atualizado. Então, às vezes, a gente pega currículo e a pessoa fez um curso há 6 anos atrás, a última vez, né? E não procura se qualificar. E a gente precisa estar atualizado. Até a gente que trabalha, a gente que tem um emprego, nós precisamos cada vez mais nos atualizarmos, porque senão a gente fica fora. A gente está sujeito a ficar fora do mercado de trabalho. Então, as mudanças estão cada vez mais dinâmicas. É a mesma coisa, rápidas, digamos assim, uma comparação, né? É a mesma coisa de você tirar uma carteira de habilitação, né? Fez os testes, andou, tá, beleza, a carteira tá no bolso, mas você não pega num carro. E aí quando vai pegar, né? Pode causar um acidente. Então tem que estar sempre, né? A pessoa... Sempre, até porque o mercado de trabalho ele está em constante evolução. A gente já vê pesquisas de profissões que estão fadadas a
a deixarem de existir, né? Se a gente for parar para pensar de profissões que já deixaram de existir, né? Então, assim, hoje, por exemplo, aqui na nossa cidade mesmo, a gente já tem os autoatendimentos de caixa. Então, até quando a gente vai ter operador de caixa? Isso é uma reflexão que eu estou fazendo. Hoje a gente já vai em alguns supermercados e tem o autoatendimento. Você não precisa ficar numa grande fila, né, para que o operador de caixa possa passar. Você pode ir lá, você mesmo passa as suas compras, você mesmo faz o pagamento. Então, isso é um ponto de reflexão. Existem lojas já aqui em Teresina que estão praticamente até eliminando vendedores. Ou seja, você chega, escolhe a roupa, né? Já vê preço, tudo, tamanho, você vai no provador e tal, e se você já vai direto no caixa só fazer o pagamento. Com certeza, já tem, sim. Né? Então, assim, o mercado de trabalho, ele é muito... ele tem uma evolução muito grande e a gente precisa acompanhar essa evolução, né? A gente precisa disso. Essa semana, inclusive, teve uma polêmica que eu acredito que todo mundo acompanhou, daquela senhora de 45 anos que foi criticada por estar estudando, né? Eu fiquei impressionada por ainda saber que na nossa sociedade tem pessoas que criticam quem busca conhecimento. Gente, conhecimento não tem idade. Conhecimento não tem idade. Qualquer pessoa, qualquer tempo é tempo de estudar, qualquer tempo é tempo da gente buscar conhecimento. E em que área seja. Às vezes você está trabalhando tanto tempo numa área e você quer mudar de área. Muitas vezes a pessoa não teve oportunidade na infância, devido a cuidar de filhos, trabalho, e pintou a oportunidade, ela quer realizar o sonho de uma formação. Claro, claro. Eu acho que a gente precisa ver isso com bons olhos, de saber que as pessoas querem estudar, querem se qualificar. Eu digo muito, assim, sempre quando eu ministro aulas, ministro palestras, gente, o conhecimento é algo que ninguém te tira. Verdade. E eu acredito muito na mudança das pessoas através da educação, né? Educação é o que move tudo, assim. Todos nós precisamos estar sempre atualizados, né? Estarmos sempre buscando conhecimento, e isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Agora, uma coisa, alguma pergunta? Não, com vontade. Eu queria saber, Margela, como deve ser a melhor forma de planejar a transição de carreira, por exemplo. Eu tenho uma carreira e aí eu quero enveredar para um outro caminho. Como tem que ser essa transição? Olha, eu conheço várias pessoas que fizeram essa transição de carreira, até por realização pessoal mesmo, né? Eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela era advogada, super bem realizada, e ela largou tudo e abriu um salão de beleza e virou cabeleireira, e hoje ela é super realizada. Então, assim, essa transição é algo que é muito do profissional. Às vezes o profissional chega num momento da vida dele, e aí mais uma vez focando naquela questão da idade, não tem idade para isso, e ele entende assim, o que é que eu estou fazendo na minha vida, né? Eu tenho vontade de fazer tal coisa. E aí, a partir desse momento, a pessoa precisa investir, né? De começar a fazer cursos na área, né? Começar a se relacionar com as pessoas da área, para aí sim ela buscar essa mudança, essa transição, que pode ser fácil, né? No sentido, se você fizer isso com uma base bem sólida, pode ser fácil, como também pode ser um grande desafio, né? Porque até você atingir um reconhecimento dentro daquela nova área, demora um pouco, porque você vai subindo uma escadinha. Querendo ou não, né? É uma outra carreira. É uma outra carreira, né? Mas no final, eu sempre digo assim, se você faz um planejamento bacana e você se relaciona bem, e você tem conhecimento, e você ama o que você faz, porque eu levanto muito essa bandeira, eu sou muito adepta a isso, que a gente tem que amar o que a gente faz. Verdade. É só sucesso, sabe? Assim, se você ama o que você faz, a gente consegue o reconhecimento que a gente quer, a gente consegue trabalhar com amor, você fala com fluidez sobre aquele assunto, né? Então, assim, eu vejo dessa forma, mas é possível essa apesar transição de o mar não estar para peixe, né? Digamos assim, como diz o velho ditado, porque muita gente
hoje às vezes deixa de fazer o que gosta e opta, né, por uma carreira em uma outra determinada área que não é muito a dele, mas às vezes pela condição financeira, né? Então, às vezes, mas é muito bom quando a gente arruma uma coisa que a gente faz por amor, porque a gente gosta, entende, faz parte daquilo, é muito bom, né? Com certeza, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que hoje ele está fazendo medicina, porque era uma coisa que ele sempre quis, mas ele trabalha em outra área e está investindo nisso, né? Estava investindo porque ele disse, eu quero ser médico. Eu disse, pois vamos lá, né? Se essa é a sua vontade, faça, né? Mas ele tem uma outra formação, ele trabalha para poder manter os estudos, né? Então eu acho isso fascinante, porque sempre é tempo da gente estudar, da gente querer mudar um pouco a rota, né, da nossa carreira profissional. Isso é fato que pode acontecer, mas eu entendo também que as pessoas muitas vezes trabalham pela necessidade. Só que mesmo pela necessidade, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso nome. Eu estou trabalhando aqui numa coisa que eu não tenho muita afinidade, mas a gente precisa ter cuidado porque a gente precisa de referências. Né? E fazer, eu não gosto do que eu trabalho, mas você precisa fazer bem feito, né? Para que você não manche, vamos dizer assim, o seu nome. Né? Fazer bem feito, aí quando for fazer um currículo, tá ali, digamos que meio que polivalente, né? A pessoa é um severino, trabalha em muitas áreas, entende um pouco da coisa, né? Agora, uma coisa importante é que a senhora falando, os meninos perguntando, eu fiquei pensando aqui, eu digo, rapaz, tem uma coisa que pode estragar tudo isso. Ou seja, eu vejo assim, um exemplo, você tem a formação, preparou o seu currículo, né? Tá bem feito, tá nos trâmites, mas uma coisa importante, dizem que a primeira impressão é aquela que fica, né? É no amor, é no trabalho, é naquilo que você faz. Então, modos, postura na hora de entregar, porque geralmente quem vai entregar é o dono do currículo. E aí eu tenho visto por aí, infelizmente, pessoas chegam de short, de chinela, de qualquer forma. Parece que a pessoa acordou e foi deixar o currículo, Então, ou seja, é importante a pessoa se preparar também visualmente, vestir uma roupa legal, porque senão vai ficar até que incrédula, que aquilo que está escrito, ela tem tudo isso, mas e aí, doutora? Olha, você acredita que ainda hoje tem muito disso, por mais que se fale muito, né? E eu digo muito para as pessoas, gente, não é o fato de você ser magro, gordo, alto, baixo, não. É como você se apresenta, né? Então, assim, hoje, para entregar currículo, muitas vezes a gente tem as plataformas das empresas, tem o e-mail para que você possa encaminhar, mas ainda pode acontecer de você deixar o currículo pessoalmente, né? Hoje estão usando muita plataforma. Claro, mas assim, acontece, às vezes você, eu quero ir deixar em mãos o meu currículo. E essa questão de como você se apresenta é muito importante. De como tá o cabelo, a roupa, até os acessórios, né? Mulher que gosta de muito acessório, de não exagerar muito. O estilo da roupa, no sentido de você não estar com barriguinha de fora, não estar com shortinhos, com saias, né? Então, assim, essa apresentação, ela é muito importante. E também nas etapas, né? Nas etapas, se você deixa o seu currículo, você é chamado para uma dinâmica, você vai estar presencialmente, também é uma etapa, cuidado com a apresentação. Se você vai para uma entrevista presencial, também é uma etapa, cuidado com a apresentação, né? A gente fala muito disso, mas a gente ainda vê pessoas cometendo esses erros. E o nervosismo, é natural, a pessoa vai ser testada, ela fica um pouco apreensiva. Como é que é possível controlar e não transparecer, não se entregar nessa hora? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que você vai falar de algo que você sabe, você vai falar de você. Então, você tem que estar afinado com aquilo que você colocou no currículo. Então, o autoconhecimento, ele é muito importante. O nervosismo, ele vai ter, sim. Né? Eu também trabalho avaliando, por exemplo, eu avalio professores. Daqui a pouco eu tenho uma banca ali de avaliar professores. Então, a gente percebe, o professor dando aula, ele ainda
fica nervoso, mas ele está falando de algo que ele sabe. Que ele domina, né? Que ele domina. Então, a primeira coisa é isso. Você precisa ter a consciência de que você vai falar de algo que você sabe. Então, você precisa do autoconhecimento para poder falar de você, porque dentro de uma entrevista, você vai falar de você, vai querer saber da sua vida, um pouco da sua rotina, de coisas que você gosta de fazer. Então, o autoconhecimento é muito importante. E a segurança do teu conhecimento diante da vaga. Então, se você vai para a área de logística, né? E você trabalha, você tem experiência, você tem cursos na área, você vai seguro do que você vai falar. Respira, né? se equilibra. Porque tem que equilibrar. Até porque o domínio das emoções é algo que também é avaliado. Né? Também é avaliado. Então, a gente precisa, de fato, desse cuidado. Tá. Falar somente o necessário. Ainda, eu não sei se o Elias tem outra pergunta, mas ainda sobre o currículo, antigamente quando você ia preparar um currículo, Elias, você pegava, preparava, tirava uma foto bonita, aquele negócio todo para estampar no currículo. Hoje em dia a gente vê os currículos irem sem a foto. A foto não é mais tão necessário ou é um equívoco você não colocar a foto no currículo profissional? Olha, a gente vê vários profissionais, né, da área de recursos humanos, da área de gestão, que essa é uma opinião que se divide. Tem pessoas que acham que não precisam da foto e tem pessoas que acham que precisam da foto. Mas e foto aí, 3x4 é um sofrimento. E aí eu vou dar... E aí eu vou dar o meu posicionamento, né? Tá? Eu vou explicar o porquê. Eu considero que a foto ela é importante para quem está avaliando, porque são muitas pessoas. Então, muitas vezes você tem a memória fotográfica. A minha memória fotográfica ela é horrível de boa. Então, eu vejo ali o candidato. Eu vou lembrar dele pela foto dele, né? Então é interessante, mas muito cuidado com a foto. Hoje em dia já é permitido, inclusive, você pode colocar uma foto profissional. Então não precisa ser só aquela foto 3x4 mais sério. Você pode colocar uma foto mais descontraída, assim, sorrindo, com uma pose, né, mais executivo, assim, mais descontraído. Você pode colocar, mas muito cuidado também com a vestimenta, né? Porque eu já peguei currículos, gente, com umas fotos que você não tem noção das fotos, sabe? A gente olha assim, meu Deus do céu, a pessoa botou essa foto mesmo, né? Então... Isso conta ponto na hora de uma... Totalmente. Claro, porque... Você tem uma pilha de currículo, já viu essa daí? Passa pro próximo. É uma foto sem noção, porque ali você está concorrendo a uma vaga numa empresa grande, tá ali uma foto totalmente sem noção. Já peguei foto de homem sem camisa. Gente. Então, assim, não é legal. Eu já sei que aquela pessoa não tem um pouco de noção. Acho que ele vai ser contratado pelo físico, né? Não dá. Né? Não dá. A gente tem que contratar, de fato, pelo conhecimento. Então, assim, às vezes as pessoas são um pouco sem noção diante disso, sabe? E a gente precisa disso. Foto? Pode, mas cuidado com a foto que coloca. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco da importância de saber se relacionar, né? A gente vê muitas vezes colegas competentes, com bons currículos, técnicos realmente que desenvolvem um bom trabalho, mas acabam perdendo oportunidades porque não sabem se relacionar. Tem uma convivência difícil com todo mundo. Quais as orientações, doutora? Olha, isso que você falou é algo assim que a todo momento as pessoas hoje em dia têm falado. E eu sei que dentro de um ambiente de trabalho é muito complicado. São várias pessoas diferentes, com estilos diferentes. Se até casamento é complicado, né? Quando você está ali com o marido, com a esposa. Porque são duas pessoas diferentes que estão juntas, que têm hábitos diferentes e que vão conviver. E dentro de uma empresa, que são várias pessoas, né? Mas essas relações, elas são muito importantes e são avaliadas. Hoje em dia, a gente precisa saber se relacionar sim. E eu sei que todo mundo tem problemas, né? Que às vezes a gente não acordou num dia legal, tá mais triste, ou tá mais chateado, ou tá zangado com alguma coisa. Mas esse domínio das emoções é que é algo importante. Hoje, se você pega nas literaturas falando sobre gestão, sobre relacionamento, o que a gente vê? É a cordialidade, é a empatia, é você se colocar de fato no lugar do outro e entender aquela relação.
A relação é profissional, é uma relação que precisa de respeito, né? É uma relação que eu preciso valorizar o que a pessoa faz. Então, assim, não só dentro do ambiente de trabalho, mas para com as pessoas. Hoje, relações são tudo. Relações para que você possa ser indicado a alguma coisa. Relação para você ser indicado para dar uma entrevista, como eu estou aqui. Então, assim, as relações, elas são tudo. E a gente precisa respeitar as pessoas. Eu acredito que o respeito é a base de tudo. E às vezes as pessoas estão esquecendo disso, né? Então, é importante que a gente respeite o limite das pessoas. E essas relações, elas são muito importantes para o ambiente de trabalho e para as nossas carreiras. Da gente se relacionar, quem é a Amanda? E aí, até porque isso é importante. Quem é a Amanda? A Amanda, e como é bom você ouvir falarem bem de você, do que alguém dizer assim, a Amanda é uma pessoa muito assim e tal, e de falar características negativas por uma culpa minha de comportamento, de uma falha de um comportamento meu, né? Relação é tudo para que você possa ser indicado, às vezes até para uma vaga. A gente sabe que hoje ainda existe essa questão das indicações, né? E é positivo, não é algo que seja ruim. É uma marca pessoal, claro, né? Se eu chegar para você tem alguém que tem habilidade com tal coisa para que você possa me indicar? Claro, tenho sim. Lembrei de fulano, né? Porque as relações daquela pessoa são muito importantes, né? As redes sociais podem ser consideradas uma extensão do currículo hoje? Hoje em dia, sim, né? As pessoas, elas avaliam, né? E aí, o que é que acontece? Eu sempre digo, as pessoas só vão ter ciência de alguma coisa se você posta. Se você não posta, né? Vai ficar no off, né? Não vai ficar no on. Na vida privada. Na vida privada. Então, a gente precisa, sim, ter muito cuidado com o que se posta, né? Porque avaliam. E a gente não sabe como o outro vai te avaliar. A gente não sabe, né? Então, é importante que a gente tenha cuidado. Por quê? Porque às vezes assim, mas a minha conta é privada, ninguém vai ver. Mas em algum momento tem alguém que te conhece, que vai mostrar para aquela pessoa. Vai replicar. Ainda que o Elias colocou na pergunta anterior, eu acho interessante, no comportamento, do relacionamento. É diferente eu me relacionar com o Elias aqui, de comunicar, mas com o meu chefe, a questão da hierarquia, o meu chefe, meu patrão, tem que ter uma postura diferente de tratar com quem está acima de mim. Ou abaixo Ou também, abaixo, mas assim, a maneira de eu brincar com o Elias é diferente de eu falar com o meu chefe, com o meu patrão. Então tem que ter esse cuidado também, não é isso? Com certeza, são as relações, né? Então, a nível de hierarquia, com relação a diretores, coordenadores, né? Até às vezes presidente de organizações, a gente precisa ter muito cuidado com essas relações, né? Até a forma como a gente escreve, se a gente vai escrever um e-mail, se a gente vai mandar uma mensagem no WhatsApp para esse diretor, né? Porque a gente precisa facilitar a comunicação, eu preciso ter jeito, eu preciso ter trato de como eu vou falar, né? Eu não posso falar, e aí, mano, tudo bem? Né? Com o meu diretor. Eu não posso, eu tenho que ter cuidado com isso, né? Eu tenho que cumprimentar, bom dia, eu gostaria de falar com a senhora, né? Ou com o senhor sobre tal assunto, né? Você tem um momento onde a gente pode agendar. Esse trato, ele é muito importante, né? E de não tratar com muita intimidade, de não misturar, né? Respeitar a hierarquia. Respeitar, né? A hierarquia, com certeza. E hoje, os líderes, eles são mais flexíveis, são mais abertos. Hoje, dentro da literatura que envolve esse assunto de liderança, são pessoas que se mostram ser mais próximas, né? São pessoas mais acessíveis, mas a gente precisa ter cuidado ainda, porque, de fato, se a gente for ver, ele é o nosso gestor, né? Ele é o nosso líder, ele é o chefe. Então, a gente não pode misturar essas relações, a gente tem que manter, né? Doutora Amanda, o nosso muito obrigado à senhora por ter aceito o nosso convite, trazido essas informações, esse papo gostoso, super descontraído aqui. O que a pessoa precisa para chegar até a senhora, digamos, né, para ter mais informações de cursos, enfim, de alguma coisa que fazer currículo e tal? Bom, meu Instagram é @professora Amanda Costa, né? E aí a gente tem... Pode, fica à vontade. Nós temos o SENAC, né? Que eu sou coordenadora pedagógica do SENAC, coordenadora técnica do SENAC. E no SENAC nós temos várias oportunidades de qualificação.
Né? Temos cursos técnicos, cursos de aperfeiçoamento, né? Para você que já trabalha e que quer aperfeiçoar dentro de alguma área, nós temos vários segmentos: tecnologia, gestão, comércio, saúde, vários idiomas. Nós temos vários segmentos, até porque o idiomas hoje a gente precisa, né? A gente tem vários segmentos e várias oportunidades de qualificação. Temos também atendimento corporativo, onde a gente atende empresas, né? E essas empresas a gente modela aquele curso de acordo com a necessidade da empresa, né? E aí eu estou à frente do segmento de gestão e comércio, né, que é um segmento que ele é transversal, ele está em tudo, ele está na moda, ele está na beleza, ele está na TI, ele está em todos os segmentos, né, gestão está em todos os lugares, né, então a gente tem essas possibilidades lá no Senac e vocês também podem me encontrar por lá, que a gente está lá esperando vocês com muitas oportunidades de qualificação. Então, nosso muito obrigado, senhora, pela participação, pela presença aqui no nosso Eu que agradeço o convite, geral. muito obrigada, qualquer coisa estou à disposição. E também é só entrar em contato com a gente, que as portas sempre abertas. Chico Gomes. A você de casa, muitíssimo obrigado pela audiência e até amanhã, se assim nos permitir. Um forte abraço a todos. Obrigado. Eliezer Rodrigues. Bom dia. Prazer, professora Amanda. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista. A toda a nossa equipe. Ótima quinta-feira ao nosso público. Até amanhã. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Amanhã tem mais a partir das 6 da manhã na 92,7, a partir das 7 no canal 23.1 e canal 23.2. Comando geral, um abraço a todos, uma excelente quinta-feira. Vem Abraão Silva na programação da FM O Dia. Tchau, tchau e até amanhã.